Nos universos Warhammer, pois existem muitos, há apenas uma constante, uma verdade que ressoa em todos os reinos. Alguns podem pensar que é morte, derrota, escuridão ou guerra, e até certo ponto eles estão certos. Mas na realidade é um fato imutável que pode ser resumido em uma única afirmação, e é assim. O primeiro e mais poderoso de todos os deuses sombrios do caos é Khorne, o deus do sangue. O céu estava escuro e ameaçador e irritado, mas não era preto. Sempre quando penso em tempestades, penso na escuridão, no relâmpago iluminando tudo por menos de um segundo, gravando sua imagem nos olhos. Penso no vento frio, chuva e trovão. Mas essa tempestade é diferente, pois o céu está vermelho. Como uma lua de sangue, a base de tudo que toca com a mancha de um tom vermelho, mas mais escuro. Muito mais escuro é isso. Tudo está em vermelho, escuro e marrom. Tudo o que eu vejo é da cor de sangue seco. Sabíamos há dias da chegada deles. Observamos as nuvens vermelhas se movendo em nossa direção pelo céu, lentamente, metodicamente, mas desta vez não é uma corrida louca, não é um sprint de seus barcos até nossas portas, para destruir o que podem, matar quem podem, e depois partir como ladrões na noite. Desta vez é diferente. Desta vez, os Norsca não estão apenas invadindo, eles estão vindo para nos matar a todos, não apenas alguns, não por glória ou pilhagem ou posto, mas todos. Desta vez, eles querem nos matar a todos se não os impedirmos. Nossos batedores ultrapassaram o horizonte e subiram as colinas que ficam lá, mas nunca retornaram. Mais 3 tentativas foram feitas, mas novamente ninguém retornou. Nenhum sequer. Ainda bem que não soube antes o que estava por vir. Do reino como eu sou, ainda estou feliz. Pois tive aqueles 2 dias de pura felicidade. Preocupação, sim. Medo, sim. Mas agora sei que tudo que pensei ser medo naqueles dias era de fato o mais leve filete de água, comparado ao agora poderoso rio de temor que agora assola meu próprio peito. Misericordiosa Senhora, perdoe-me, pois estou assustado. Eles ainda não chegaram até nós, mas já observamos o tamanho de seu agrupamento, a natureza de suas partes, e é uma visão que nenhum mortal deveria ter que ver, ter que testemunhar, muito menos vê-la se aproximando de nós, de mim. Notamos sua chegada antes de vê-los. As árvores começaram a explodir em chamas e ondas, como se algo estivesse muito perto delas, e as incendiou com um calor infernal. Nas pastagens à nossa frente, o fogo se alastrava ao lado das árvores queimadas. E a grama queimou. Mas quando eles surgiram à vista, foi mais do que muitos dos corcéis podiam suportar. Eles atiraram e fugiram desenfreados do local do crime que estavam prestes a cometer. Escudeiros, cavaleiros e homens de armas caíram de seus cavalos. Tão selvagens estavam naquele momento que foram criados para a guerra tanto quanto nós. O medo inicial deles, embora justificado por uma miríade de revelações, logo foi controlado novamente. As coisas que se exibiam, cambaleavam, corriam, avançavam, arrastavam-se em nossa direção eram indescritíveis.
Norsca estava lá, em partes, mas entre todas as legiões do inferno, bestas tão altas quanto um prédio, esmagadores de crânios e cavaleiros sombrios, demônios vermelhos ardentes de raiva, todos vindo em nossa direção. Alinhados em filas de 50, estamos novamente em posição. Os milhares de piqueiros, homens de armas, arqueiros e soldados à nossa direita normalmente me encheriam de confiança. Estamos todos organizados e prontos. Já enfrentamos muitos inimigos juntos. Mas eu sei que esta será a última vez que verei esses homens, esses galhardos estandartes e bandeiras erguidos desafiadoramente. Os canhões começam a saudar os maiores e mais densos grupos desses inimigos horrendos, mas nossos corcéis estão acostumados ao estrondo bélico. Avisto bandeiras hasteadas na colina onde o comando está posicionado com o grosso da tropa. Nosso senhor levanta sua lança 2 vezes no ar, sinalizando que ele entendeu e obedecerá. Também nos diz que chegou a hora. Parece que os senhores na tenda de comando acreditam que nossa carga quebrará as linhas do inimigo. Mas eu não consigo vê-los correndo. Eu não consigo nos ver sobrevivendo. Mas neste momento, neste papel, servindo ao meu senhor como sempre fiz, isso já não é mais minha preocupação. Então, simples Charles. A maré de chamas em vermelho se aproxima rapidamente. Suspeito que o general acreditava que se não nos movêssemos agora, então seríamos nós a receber a carga. Em poucos instantes, abaixo minha lança, atravessando o torso de um demônio vermelho, matando-o. Desembainho minha espada e abaixo para continuar meu trabalho, enquanto meu cavalo de guerra avança velozmente em meio a eles. As coisas à minha frente morrem muito facilmente. Meu braço de espada está rápido como Mercúrio hoje, então eu cometo o mais tolo de todos os erros. Eu começo a ter esperança. Enquanto meus braços sobem e descem repetidamente, meus cavalos de guerra que esmagam aqueles abaixo e se levantam ocasionalmente para destruir aqueles à frente, vemos eles caírem aos montes. A luz sagrada da nossa ordem brilha através de mim hoje, e ninguém pode resistir diante de nós. Foi então, quando esses seres vermelhos de ódio e guerra se viraram e fugiram, que percebi que não era eu, ou mesmo nós, que havíamos provocado tal retirada. Uma sombra havia caído sobre o campo de batalha onde estávamos, mas eu pensei que fossem nuvens. Eu pensei isso até que pousou em nosso meio. Enorme, seus braços mais grossos que uma cama, seu tronco maior que uma casa, suas patas do tamanho de carroças. Ele pousou asas grandes o suficiente para mantê-lo no ar, então bateu em nós, e muitos foram desmontados de seus cavalos ali mesmo. Ele riu e gritou obscenidades enquanto começava seu horrível massacre. O balanço de seu poderoso machado pegou cavalos e os jogou no ar, dividindo o cavaleiro e montaria em 2 com um único golpe. Cada investida de seu machado e espada causava uma dor e sofrimento imensos, levando meia dúzia de nós. Não podia ser parado, não podia ser racionalizado, nunca iria desistir. Mas eu também não, eu não iria ceder. Eu não vou estremecer ou fugir. Eu sou um cavaleiro. Eu nasci para isso, e somente para isso. Enquanto se aproxima, mantenho minha posição. Meu cavalo está paralisado, recusando-se a se mover. Então eu desmonto com lentidão e cautela. O demônio também diminui a velocidade, permitindo que eu desmonte enquanto sua atenção está em mim. Eu olho em volta para entender o porquê, e vejo que todos os meus camaradas fugiram. Os cavaleiros se desmontaram. Vejo as hordas do mal se chocando contra as linhas de camponeses e soldados. Eles testemunharam a elite de nossa força recuar e escapar. Eles não resistirão. Guardo meu escudo enquanto o brasão de família na vingança é meu corcel.
Eu não vou precisar disso. Nenhuma armadura forjada por homem poderia parar ou roubar o início das lâminas do demônio. Então isso só me atrasaria. Então eu dou um tapa em seu traseiro para deixá-lo saber que ele pode ir embora. Ele vira e se afasta rapidamente, mais rápido do que eu já o vi se mover, mesmo em plena carga. Ele levará meus braços de volta para casa. Eles saberão que não tive uma morte desonrosa. Mas eu não me importo. Eu caminho em direção à coisa, minha espada erguida em desafio. Ele enterra sua aceitação nos céus. A chuva vermelha sangue vem agora em torrente, como se a seu pedido. Isso dificultará as coisas para nós. Para mim, o terreno estará encharcado e logo sugará meus pés enquanto eu me movo. Para ele, o sangue desce tão pesadamente que cobre o mop no topo de sua cabeça e escorre para seus olhos. Será ainda mais difícil para ele me ver, tão pequeno que sou. Até certo ponto, as chances são iguais, mas nenhum de nós terá facilidade nisso. Ele me mostrou respeito. Ele levanta suas armas em desafio a todos os homens que se opuseram a ele hoje. Estamos prestes a entrar em batalha. O resultado não importa. Só importa que eu permaneça de pé. O que importa é que os deuses sombrios vejam que a humanidade ainda tem coragem. Que existem alguns que não podem ser intimidados, nunca se ajoelharão. Agora acelero o passo e corro, então corro em direção a isso. Senhora do Lago, lembre-se do meu nome e reivindique minha alma. Pois eu, Etienne de Lacour, virei até você em meros momentos. Bem-vindo, gentil ouvinte. Eu sou Baldermort, seu fiel servo, e desejo apresentá-lo às forças importantes, facções e entidades do universo Warhammer 40.000. A sombria escuridão do distante futuro, onde não há tempo para a paz, há apenas tempo para a guerra. E hoje vamos discutir uma das forças mais fundamentais nos reinos, nos planos e na sombria escuridão do distante futuro. Pois hoje, finalmente, vamos discutir o mais poderoso de todos os deuses sombrios do caos. Khorne, Senhor da Batalha. Ele tem vários nomes e aparências. Eles são tão numerosos quanto as estrelas. Poucas culturas, raças ou facções não foram influenciadas por essa força, não sentiram sua vontade e impulso mudar a direção de toda a sua existência. Agora, é verdade que a história de Khorne é muito ligeiramente diferente nas 3 principais linhas da Games Workshop, mas a quintessência da questão permanece a mesma, pois Khorne está sempre presente, e ele é retratado de forma muito mais consistente nos reinos do que alguns de seus irmãos, os outros deuses sombrios do caos. Por exemplo, Nurgle tortura a deusa Isha em Warhammer 40.000, que secretamente tenta sussurrar para o mundo real os antídotos para suas vilãs misturas. Mas ele testa suas poções em um ser diferente, Pox Fulcrum, no mundo que era, o antigo cenário de fantasia e o novo cenário de campanha da Era de Sigmar. Uma espécie de filha que é cúmplice das poções e deseja que elas sejam o mais virais e horríveis possível. Um contraste gritante com a benigna Isha. Mas para Khorne há pouca mudança. Para que eu possa variar um pouco, incluí histórias do mundo da fantasia. Espero que isso não seja muito chocante. Eu pretendia entrar na lore de fantasia quando fosse relançada, mas os prazos e a continuação da existência de canais não podem mais ser dados como certos. Assim, o planejamento futuro é um tópico debatível agora. E assim também não dei esse passo. Mas senti apenas um leve ritmo de mudança. Então, vamos agora passar para a própria lenda, a lenda do Deus do Sangue, Khorne. A respeito do reino de Khorne. Eu me lembro da primeira vez, a primeira vez que acordei aqui. A primeira coisa que percebi foi o cheiro. Eu estava deitado de costas e engoli o ar antes mesmo de abrir os olhos. Eles se abriram enquanto eu me levantava e tentava engolir mais ar, apenas para queimar meu peito, minha garganta. Cinzas estavam caindo sobre mim e haviam entrado no meu corpo.
Engasguei e tossi por um longo tempo, apenas para cuspir pedaços de catarro acinzentado. Eu cuspi isso repetidamente. Fios disso grudaram na minha boca até eu limpá-los com as costas do braço. Eu ainda usava minha armadura, mas seu toque estava quente nos meus lábios. Eu suava tanto que meu acolchoamento interno já estava encharcado. Mais tosse, mas a saliva agora se tornou mais clara, pois eu havia expelido a maior parte do fuligem preta do meu peito. Apoiado nos meus joelhos, minhas mãos no chão e minha saliva e catarro em uma poça abaixo de mim, misturando-se com o líquido vermelho que corria em riachos pelas minhas mãos, ao redor dos meus joelhos e pernas, por toda essa terra árida. Estava em todo lugar. Pequenas linhas de grandes torrentes. Quando levantei a cabeça e escaneei o horizonte, tudo estava escuro. Tudo era cinza. Tudo eram rios e afluentes de sangue. O céu era opressivo e vermelho, com nuvens que lembravam o avental de um açougueiro. Montanhas nubladas com o sangue seco molhado de cima. Fiquei imediatamente confuso, pois minhas memórias voltaram naquele momento. Eu deveria estar morto. Eu deveria estar com a senhora agora, ou talvez nada, mas eu não sabia onde eu estava no início. Pois a vista à minha frente, ao meu redor, acima de mim, abaixo de mim, era como nada que eu já tenha lido ou ouvido em sermões sobre os campos da Senhora do Lago. Eu não estava na dourada vida após a morte prometida. Eu teria sido infiel? Eu teria falhado no final. Não atingi algum padrão estabelecido tão alto que apenas o clero poderia alcançá-lo. Mas não. Quando minhas últimas memórias voltaram, eu não conseguia ver nenhuma falha, nenhum erro, nenhuma fraqueza. A fera me segurou e observou enquanto eu a atacava, os elogios à dama em meus lábios enquanto eu avançava, e nós lutamos. Ele, se erguendo sobre mim, balançou e eu desviei. Coberto por uma avalanche de lama e sangue do furor de sua lâmina atingindo o chão, rolei adiante, incapaz de me levantar no meio disso. Escapei da lama e me recuperei. O ser observava. Ele só atacou quando eu me levantei, mas então suas tranças desceram novamente. Corri por baixo de seu volume e golpeei para cima ao avançar. Eu fiz sangrar e provoquei um rugido de dor e fúria. Mas ele girou rapidamente, arqueando suas poderosas asas sobre mim, lançando-me a 20 passos de sua histeria. Caí duro novamente, mas eu era jovem e em forma. Agachei-me como o vento, evitando seu golpe final. Novamente eu abri uma fenda em sua perna, acima do casco. Sua armadura era poderosa, mas não cobria tudo completamente. O sangue evaporava enquanto escorria pela sua perna sobre o casco e chiava ao tocar o chão frio e úmido. Eu desviei demais de seus ataques. Eu o sangrei e ele uivou. Mas percebi que era mais em ira do que em dor quando ele falou comigo. Você lutou com honra. Eu sou Vanga Chagas. Qual é o seu nome? Eu daria a meu senhor, o deus da batalha. Eu respondi. Em nome da Dama do Lago, eu sou Etienne Saint-François, da nobre casa Delacour. Bem encontrado e bem lutado, Etienne Saint-François, mas agora você morre. E então acabou, pois todo o seu exército estava prestando atenção em nossa batalha. Todos observavam, então subiu ao céu com um golpe de suas asas. Depois desceu novamente com outra batida poderosa. Escondeu-se ao meu lado como um céu em chamas e trouxe sua lâmina sobre meu corpo. Enquanto eu era lançado no ar, fui dividido em dois, fui desfeito, estava morto. Mas agora eu estava aqui. Que maldição ou feitiçaria era essa? Eu estava armado, apesar de saber que meu escudo deveria estar na sela do meu cavalo, meu amigo, meu parceiro. Vingança. Eles o capturaram, mataram, pegaram meu escudo e adornos e os trouxeram para mim aqui de alguma forma. Como? Cobri minha boca com uma dobra da minha capa, tentando proteger meu peito de sua fuligem aquecida, os estragos do próprio ar que me cercava. Do meu ponto de vista, no chão, eu olhei
Mas eu não me levantei, ainda não, enquanto avaliava o meu entorno. Era uma paisagem distorcida de horror. Era como se eu estivesse ajoelhado em um mundo entregue aos malignos. Definitivamente não era onde eu havia morrido. Verifiquei a localização das montanhas, planícies e rios de líquido escuro como gelo. Eu tinha certeza de que não estava em nenhum lugar da minha terra natal. Claro, eu estava certo. O reino não era a Bretônia, mas sim o inferno. Eu havia acordado no inferno. A confirmação disso, além do céu vermelho e nuvens de sangue, além da desolação e fogo ardente e fuligem e cinzas ao meu redor, foi o que eu presenciei a seguir. Meu primeiro instinto foi me esconder, mas como sempre, eu resisti a isso. Não é a primeira reação que determina a qualidade de um homem. É o que realmente fazemos, não o que sentimos, que importa. Coragem é a dominação do medo, não uma ausência idiota e boquiaberta dele. Isso que faz um homem. Então eu reprimi o impulso de fugir, de me esconder, e continuei olhando. Pois surgiram à vista colunas e mais colunas de seres com espinhos vermelhos. Claro, eu os reconheci imediatamente, os homens armados de milho, derramadores de sangue. Mas era a ordem deles, a penitência e a heráldica que eles tinham consigo. Era como um exército, não uma horda de escória. Como um cavaleiro do reino, eu enfrentei muitas bandas de caos, menores, certamente, do que a que superou nosso exército e aparentemente tirou minha vida. Mas isso era diferente. Os gritos e a investida contínua das diabas de Sarnesh são desconfortáveis, é desconfortável lutar contra isso. Parece errado massacrar mulheres, mas essas não são mulheres, pois o ataque delas é rápido e confuso, mas elas se quebram quando sua investida inicial encontra resistência. Os seres de Nurgle são lentos e ponderados, mas se movem como uma onda gigante em terra, consumindo tudo. Seus exércitos são desordenados, sem padrão ou organização. Os seres do Senhor da Mudança, o feiticeiro Zet, são outra questão novamente. Seus discos os fazem flutuar, e seus fogos caem sobre você como uma cachoeira, queimando e transformando tudo abaixo. Mas eles também são sem rima, sem razão. Eles são um inimigo enlouquecedor de enfrentar, mas podem ser derrotados. Arqueiros mestres, guerreiros enfileirados e a confiabilidade da carga pesada, quando cronometrados corretamente, trabalham contra esses inimigos. Mas isso é diferente. Não percebi quando lutei contra eles pela primeira vez. Para mim, foi há apenas alguns minutos. Mas agora recordo com olhos e compreensão melhores. Pois essas coisas se movem como aquelas. Talvez sejam as mesmas coisas. É possível que a força de socorro atrasada os tenha derrotado. Eles caminham em fileiras e colunas, tocando tambores e gritando em uníssono. As coisas de Khorne não são uma ralé. Eles são uma força disciplinada. Eles não são uma horda demoníaca, mas um exército amaldiçoado. Eu vi este exército marchar para a posição nas planícies abaixo. De todos os lados vieram mais forças. De 8 vales distintos, 8 exércitos avançaram para a planície. Todos eram liderados por um demônio maior. Todos tinham não apenas os derramadores de sangue, mas vários guerreiros sortidos. Observei armaduras e armas de várias eras e lugares. Era como se fosse um afresco de todos os maiores carniceiros de agora ou de qualquer outra época, e cada exército era tão variado quanto o próximo. Claro, os demônios de Khorne eram os mais numerosos de todos, mas muitos rostos naquelas bandas de guerra eram humanos, ou até de outras raças. Reconheci alguns, mas a maioria não. Foi o desfile mais bizarro que já vi. Tão malditamente organizado. Não era nada do que eu esperava. Mas caiu a ficha para mim. Eu realmente havia sido abandonado. Eu estava condenado, pois isso só poderia ser no reino do próprio Deus das Trevas.
A confirmação final foi a vasta cidade à distância, cintilando com os tons vermelhos do céu, é claro, mas refletida tão bem que parecia que tudo o que eu via no lugar estava adornado ou coberto, se não totalmente construído, de bronze. O metal de Corna. Isso significava que era a sua cidadela, seu ponto forte e profano, seu sanctum sanctorum, o que confirmou que eu estava no inferno. Eu morri a serviço da dama, então como isso poderia ser verdade? E ainda assim era. Eu não poderia estar em nenhum outro lugar em todos os reinos da existência. Os exércitos se alinharam e um poderoso estrondo irrompeu sobre todos. A montanha parecia pronta para tombar, tão brusco era o movimento do solo. Mas então, tão rapidamente quanto havia começado, cessou, e então tudo se descontrolou. As forças enviaram suas primeiras coortes para a frente, enquanto outras se espalharam para enfrentar os inimigos ao redor. Não era um balé, como os das forças de Slaanesh. Não era um enigma astuto a ser resolvido, como os das forças de Sand. Não era um avanço lento em uma multidão terrível, como os das forças de Nurgle. Esses eram exércitos. Eles se encontraram no campo e iniciaram 1 milhão de duelos. As massas agora estavam mais espalhadas, e cada par se continha em sua área designada. E em todos os meus anos, apesar dos horrores de tudo, o confuso assalto aos meus sentidos, nunca antes tinha presenciado uma luta mais limpa. Sem aglomerações e arranhões, sem covardes empurrando por trás, mas nunca se movendo para as lacunas. Não havia rotas, nenhum segmento se desintegrando em uma nuvem de poeira, levantada pelos pés enquanto viravam as costas e fugiam. Cada coisa única, seja demônio, humano, cavaleiro, bárbaro, soldado ou mercenário, elfo, anão, troll ou outras coisas de gênese mais exótica. Todos lutaram com habilidade e tenacidade. Foi uma exibição de arte marcial, dedicação e o nível de expertise que só pode ser adquirido através da diligência focada na arte envolvida. A arte da guerra. Mas houve algumas exceções. Quando os centros das unidades se chocavam uns contra os outros, os senhores se enfrentavam, e esses seres eram como gigantes entre crianças. Os enormes demônios alados, como o que tinha acabado com minha existência mortal. Os homens blindados e inchados que possuíam armas de poder e dons em abundância, é claro. Naquele primeiro dia, eu não sabia o significado dessas palavras. Eu não sabia dos dons além dos destinos. Eu apenas via os efeitos de seus portadores sobre seus inimigos. Eu observava do meu ponto de vantagem a cerca de 100 metros de distância e estava em êxtase. Esses não eram os assassinos escória que me levaram a acreditar. Esses não eram os ignorantes vis que me levaram a acreditar. Não importa sua origem ou forma. Eles eram os mesmos, eles eram um. Todos eram guerreiros. Eles exultavam nas ações diárias. Todos lutavam com tanta paixão quanto habilidade contida quando necessário, liberada quando vantajoso. Após horas de observação, não pude fazer nada além do predestinado. Eu, que treinei desde que mal conseguia andar. Eu, que lutei desde que mal conseguia entender a fala. Meus braços reviraram a terra ao meu redor e foi lá, meu elmo. Levantei-me, sacudindo a cinza, o sangue e a fuligem dele. Limpei meus pulmões e nariz mais uma vez, tossindo e cuspindo novamente, antes de colocar meu elmo. Então caminhei rumo ao campo. Ele me chamou e eu respondi. Sem saber o meu destino, apenas segui meu estômago, que seguia meus pés. Fui transportado para a coluna mais próxima. Conforme me aproximava, vi que as forças lá me olhavam com suspeita. As forças no mastro oposto também olhavam.
Acelerei o passo e comecei a trotar. Depois irrompi em uma carga. Os homens e outros no mastro oposto então aplaudiram. Eles me aplaudiram, enquanto eu atingia as linhas. Como eu esperava estar morto em um instante. Eu já estava morto, então lutei sem medo, sem restrições, sem amarras, mas com honra. E eu passei por 4 deles, batendo meu escudo no rosto do primeiro, depois decapitando-o com a espada da minha família. Eu não deveria ter tido a espada da minha família. O segundo correu em minha direção, e eu me contorci e cortei seu joelho direito. Ele caiu sangrando, mas apenas na minha subida que o decapitou. Avançando, recebi uma espada no meu escudo. Então dei um passo e empurrei a coisa para trás, até que ela escorregou e caiu. Então eu a eviscerei, enquanto passava por cima dela. Não era humano. O quarto foi uma troca de pesados golpes de espada de ambos, mas o meu último dividiu seu escudo, e eu o puxei de seu braço com o meu. Então eu o golpeei com toda a força no rosto com o meu escudo. Ajoelhou-se enquanto eu o atravessava com um golpe baixo. Levantei-me arrancando a espada de seu abdômen, metade de suas entranhas saindo junto, enquanto eu torcia a lâmina, antes de puxar para cima e para fora. Eu tirei a cabeça dele enquanto ele cambaleava para frente, ajoelhando-se, mas ele expôs o pescoço para o golpe sem reclamar, sem escárnio. Honra. Descobri que agora havia homens e coisas atrás de mim do exército que estivera em outra linha de Spa. Eles vieram depois da minha liderança, e isso foi tão estranho. Anátema para o eu de apenas algumas horas antes, para o cavaleiro da Bretanha, Etienne de la Cour, pois esses guerreiros vieram ao meu redor e lutaram ao meu lado. Nós avançamos para o coração do exército contra o qual eu escolhi guerrear, e em algum momento nas horas de luta que se seguiram, eu e eles nos tornamos nós. E naquele dia, nós vencemos. Fui confrontado muitas vezes no campo, mas sempre consegui levar a melhor. Eu não tinha nada a perder, eu já estava morto, mas a vitória naquele dia veio para a nossa facção. Nós conseguimos. Em um campo onde centenas de milhares jaziam sangrando e terminados, carcaças até onde eu podia ver, e não era difícil entender por que havia tantos rios e afluentes, riachos e regatos de sangue por todo esse reino. Isso vinha das batalhas diárias. Meu ataque imprevisto teve pouco efeito no grande esquema, mas abriu uma linha de oportunidade que foi imediatamente percebida. A distração que eu forneci foi suficiente. Finalmente, o último de nós ficou ofegante e coberto de sangue, observando os montes de mortos. Um palco silencioso com apenas nós restantes. E então aconteceu. Gradualmente, enquanto olhávamos em volta, nossos ombros relaxaram, os elmos foram retirados e as armas finalmente abaixadas. Começou. 1 ou 2 no início, depois para o que restava de nós. O riso, os gritos de adulação, o avanço um em direção ao outro para então apertar os antebraços, inclinar as armas, curvar-se ou saudar, já que nossa diversidade de guerreiros ainda era impressionante, apesar de restarem tão poucos de nós. Uma vintena, não mais. De todas aquelas centenas de milhares, menos de 20 sobreviveram, e eu era um deles. E aquela noite passou rápido. Parecia que o tempo do crepúsculo ao amanhecer era curto, deixando mais tempo para os eventos do dia, as batalhas. Eu tinha pensado em muitas coisas. Eu pensei em abrir meu caminho até os próprios portões da Cidade de Bronze, para olhar para Khorne, ele mesmo, e desafiá-lo, ou talvez para afastá-lo e caminhar pelas bordas deste reino em busca de um portal ou túnel de volta para o meu próprio reino, minha casa. Mas o esgotamento de lutar o dia todo, a euforia de sobreviver a isso, a camaradagem que agora experimentava com os poucos outros sobreviventes, aqueles que logo chamaria de irmão, era demais. E assim a noite passou e a alvorada foi rápida. O sol apareceu acima do horizonte, derramando luz vermelha por toda parte. E naquele instante, era como se eu não tivesse passado a noite em claro, nem lutado o dia inteiro antes. Era como se eu tivesse descansado toda a véspera.
Eu estava revigorado, e do chão irrompeu a sanidade do dia anterior, toda adornada para a guerra, toda clara e pronta e descansada. Havia chamados para a formação, enquanto os líderes retornavam e se preparavam para reunir e planejar o próximo dia de batalha. Todos assumiram que eu tomaria meu lugar na linha e marcharam para a posição. Eu olhei para meus novos aliados e eu dei um passo com eles. Eu nunca seria um adorador de demônios, nenhum bajulador, mas vi que nenhum deles era também, não os de calibre. Todos nós lutamos porque amávamos isso, porque era nossa maior habilidade, às vezes nossa única. Éramos os melhores que já haviam vivido, e eu estava aqui também, e sempre deixava uma boa conta de mim mesmo, e era glorioso. Todos os dias levantávamos e lutávamos, provando nossa habilidade, capacidade, força e honra, até que um dia eu disse isso. Eu não apenas disse isso, eu bradei, levado como estava em um dia de vitória. Eu disse isso. Sangue para o Deus do sangue, crânios para o seu trono. Depois disso, nunca houve um dia em que eu não disse isso, e toda vez que eu fazia, eu realmente queria dizer, muito mais do que quando eu era um escravo da Dama do Lago, um servo da convenção. Eu era um cavaleiro. Agora eu sou um ser muito além disso. Eu sou uma força da natureza, o ápice da minha espécie. Eu sou o exaltado porque me libertei das minhas correntes. Eu transcendi a moralidade e a própria vida. Eu sou um guerreiro. Nada menos, nada mais. E isso é suficiente. E agora, gentil ouvinte, vamos ouvir a descrição oficial do reino e de um deus, Khorne. E então, para as noções básicas, vamos nos apoiar na sabedoria existente. Para citar: o domínio do Deus do Sangue. O maior dos reinos no domínio do caos é o de Khorne, o Deus da batalha. Khorne não tem sutileza. Ele não tem desejo por beleza de forma em seu coração negro, pois ele é o Deus do sangue, o coletor de crânios. Seu corpo imortal tem espaço apenas para raiva e desejo de matança. Assim é que a terra do Deus do sangue é uma de batalha constante e desafio marcial. Não serve para outra função, pois para Khorne tudo o mais é trivial. O domínio do Deus do sangue não é mais do que liga após liga de deserto devastado, tingido de vermelho pelo sangue derramado sobre ele. Aqui e ali, cânions e crateras irregulares quebram o terreno irregular, o rescaldo de um choque titânico onde os servos demoníacos de Khorne lutam entre si ou contra os servos de outra divindade. Em raras ocasiões, Khorne trará campeões mortais para este lugar e testará suas habilidades de luta. Poucos desses concursos terminam em vitória para o mortal, mas aqueles seres de carne que resistem encontram seus pés no caminho para a demonização, seja esse o seu desejo ou não. O próprio tecido do reino de Khorne está ligado ao seu humor, que, embora nunca bom, varia entre uma aparente raiva e uma fúria apocalíptica. Quando o Deus do sangue brada sua raiva, o solo estéril treme, lagos de sangue fervem e o próprio céu grita. Nuvens de cinza negra jorram de géiseres ocultos, incinerando combatentes em movimento ou lançando grandes pedras ao céu. Ainda assim, os demônios lutam. Eles não lutam por honra, nem por riqueza, nem mesmo por vitória. Eles lutam pelo simples prazer de lutar e pelo favor de seu senhor irado. O trono de crânio, que se ergue sobre a desolação eterna do reino de Khorne, é a cidadela de bronze do Deus do Sangue. As paredes deste bastião profano são irregulares, manchadas de sangue coagulado e adornadas com jaulas de tortura e forcas. O fosso da cidadela de bronze não é preenchido com água, mas com o sangue fervente das vítimas de Khorne.
Gárgulas de ferro rosnam de cada ameia, ódio brilhando em seus olhos e metal derretido fervendo em suas barrigas. Cães de carne rondam o espaço entre as paredes externas e o forte, roendo ossos antigos e ansiando por carne fresca. Khorne reside em um grande cofre no coração negro do forte central da cidadela. 8 pilares de ferro desaparecem na escuridão ébano para suportar o peso inconcebível do teto da sala do trono. Cada pilar está inscrito com um dos mandamentos de Khorne, edictos que falam sobre as virtudes profanas de raiva, habilidade marcial e desafio. No centro da sala, o Deus do Sangue se senta em um poderoso trono de bronze, enraizado no topo de uma vasta montanha de crânios. O corpo blindado de Khorne é largo e muscular. Seu semblante é de um cão feroz e rosnando com lábios devastados. Quando o Deus do Sangue fala, ele o faz em rugidos de raiva negra, cada sílaba gutural incendiando o ar em faíscas contaminadas. Nos dedos de Khorne há muitos anéis de bronze. A maioria está decorada com sua própria runa de crânio dentado. Em outros estão montadas as cabeças decepadas de deuses menores reivindicadas, disse em combate pessoal. Que ser ousaria enfrentar o Deus do Sangue na arena do poderio marcial permanece um mistério. Assim, a origem desses outros anéis é desconhecida. Junto a Khorne há uma poderosa espada de 2 mãos. A lenda conta que o desenho desta arma sombria é um prenúncio de grande calamidade e que Khorne poderia despedaçar a existência com apenas um golpe, se fosse seu desejo. Em outras partes da cidadela, poderosos exércitos estão equipados com todas as armas imagináveis, desde cruéis adagas laminadas e punhais serrilhados, até alabardas de aço maligno e canhões ornamentados. No entanto, por razões há muito esquecidas pelos mortais, Khorne sempre favorece esta única espada e não tolera nenhuma outra. Aos pés do trono, um tapete de ossos fragmentados se estende em todas as direções, os restos daqueles mortos pelos campeões conquistadores do Deus do Sangue. Distante, na sombra da câmara, encontra-se uma poderosa bigorna, onde demônios forjam armas e armaduras para os seguidores favorecidos pelo Deus do Sangue. Grandes guerreiros e poderosos líderes de guerra que matam por aquilo que desejam. Aqui também se esconde o grande cão Karanak, uma enorme besta demoníaca de 3 cabeças que perambula incansavelmente pela sala do trono cavernosa. Na mais terrível das necessidades, quando seus exércitos estão sobrecarregados e sua cidadela sitiada, Khorne se levanta de seu trono, seus passos blindados abalando o reino do caos até o seu núcleo. Com uma guarda de honra de sanguinários, cada um com o poder de um exército por si só, o Senhor da Batalha libera toda a sua fúria, dispersando os demônios de seus rivais a cada golpe de sua poderosa lâmina e pisoteando seus corpos quebrados. Essa disposição para participar fisicamente do grande jogo é o que distingue Khorne de seus companheiros guardiões. Mesmo assim, suas intervenções pessoais são realmente raras, e cada ocasião calamitosa marca uma mudança na maré na Guerra dos Deuses. Fim da citação. No mundo antigo, na Era de Sigmar, Khorne é uma força fundamental do universo. Ele estava lá no seu início e estará lá no seu fim. Quando os antigos chegaram ao mundo que era e o gerenciaram e manipularam, moldando-o na forma que desejavam, foi Khorne e os outros deuses do caos que surgiram e atacaram quando os portões do Polo Norte e do Polo Sul explodiram. Pode muito bem ser devido aos poderes do caos tentando se forçar no reino que isso ocorreu de todo. E quando os escudos estavam abaixados, por assim dizer, os demônios devastaram o mundo, atirando-se nas raças existentes vez após vez, até que finalmente foram frustrados não pelos homens lagarto, os principais agentes dos antigos, mas pelos elfos. Os elfos criaram um vórtice que sugou o excesso de poder do caos dos reinos, e assim os demônios não puderam se manifestar, e assim a guerra terminou. Mas nunca se esqueça de que foram Khorne e as forças do caos que eventualmente saíram vitoriosas e se combinaram para destruir o velho mundo. Eles então passaram a atacar e dominar grande parte dos planos quando um novo universo nasceu e a Era de Sigmar começou. Então Khorne é uma força que existiu desde antes do mundo nascer.
Ele é uma ameaça constante e nunca pode ser verdadeiramente derrotado, apenas contido. O que, felizmente, Sigmar parece estar fazendo muito melhor nas novas planícies do que jamais fez no Velho Mundo. Mas o fascínio de Khorne é simples, feroz e básico. É tão parte da condição humana quanto respirar. Pois a agressão está programada na maioria dos seres, e se eles são conscientes, então é provável que também afetem o Warp. Então qualquer forma de combate, conflito ou agressão exibida por qualquer um dá um pequeno pedaço de sustento para Khorne. Quando há guerras e batalhas em abundância, então é um verdadeiro banquete para o grande Deus, e a adoração direta a Khorne, enquanto seus adeptos empunham armas e batem escudos em meio ao combate, é como o mais fino vinho para este guardião. Há uma coisa que todos deveriam saber sobre Khorne, pois ele não é leal. Não aos seus campeões, não aos seus demônios, não às suas estrelas brilhantes, os assassinos. Pois, como é frequentemente dito, Khorne não se importa de onde o sangue flui, contanto que flua. Ele não se importa nem um pouco com seu povo. Que a batalha aconteça, cabeças sejam tomadas e os crânios raspados para o seu trono. Khorne é um ser simples e honrado em vários aspectos. Assim, ele menospreza seus irmãos de várias formas. Khorne acredita que a magia é trapaça e desonrosa. Por isso, ele não suporta seu irmão Tzint, senhor dos feitiços, magia e mudança. Khorne também não vê a derrota de um inimigo por peste e bubões como nada além de pura vilania. Por isso ele zomba do avô Nurgle. Mas sua antipatia duradoura é reservada para Slaanesh. O deus autosserviço do prazer não tem disciplina, honra ou qualquer virtude aos olhos de seu irmão mais velho, Khorne. Assim Khorne despreza Slaanesh. Na 40ª sessão, ele chegou ao ponto de interromper o conflito de Slaanesh com os deuses antigos para tentar reivindicar Caelum Mentir Cain, o antigo deus sanguinário do assassinato. Slaanesh foi forçado a se retirar do poder de seu irmão Khorne, mas na confusão, Caelum Mentir Cain foi despedaçado e espalhado por todo o Materium, mas isso é uma história para outra hora. O conflito constante entre os deuses sombrios do caos é chamado de Grande Jogo, e comparado ao Grande Jogo, tudo o mais não passa de uma distração. Muitos perguntarão se os deuses sombrios não combinam seus poderes novamente, como fizeram para destruir o mundo antigo. Mas isso simplesmente nunca é possível, pois o conflito entre os deuses é muito mais importante para eles do que qualquer outra empreitada. E quando a vitória de um poderia levar à aniquilação e absorção dos outros, não é de se admirar que eles não conseguem confiar um no outro de forma alguma. Inúmeras vezes. Às vezes, as forças do caos quase dominaram ou destruíram universos, apenas para que uma batalha eclodisse entre suas forças, quando um lado ou outro parecia estar ganhando mais poder do que os outros. Então, à beira da vitória, os guardiões do caos sempre se voltarão uns contra os outros e darão um alívio bem-vindo e uma trégua aos mundos que estavam prestes a dominar e consumir. Assim sempre foi, assim sempre será. O mal consome a si mesmo. Khorne em Warhammer 40.000. As coisas são um pouco diferentes para o grande deus Khorne na sombria escuridão do distante futuro. Ele é representado de maneira um pouco diferente, pois acredito que esta seja a linha do tempo de sua gênese. Mas falarei sobre isso em um momento. No cenário dos 40.000, todos os deuses do caos representam forças que, como já afirmei antes, poderiam ser vistas como muito positivas, mas foram distorcidas pelo universo em que habitam, porque são criaturas do Materium, do Warp, e o Warp apenas reflete o que existe no mundo real. O Materium Dascorn representa as forças de Eros, o impulso da vida, estranho mas verdadeiro, e ele está fortemente conectado com Slaanesh, por isso o detesta tanto. Semelhança e familiaridade, gerando desprezo, claro. A verdadeira diferença no cenário futurista é que o universo não começou, ou mesmo surgiu, dos deuses do caos. Eles não existiam naquela época. No princípio do universo conhecido, há a escuridão após uma guerra.
Uma guerra para acabar com todas as guerras, apelidada de Guerra no Céu. Forças foram desencadeadas que as raças e gerações presentes nem sequer seriam capazes de compreender, muito menos imaginar. Pois a primeira guerra foi travada entre as duas primeiras civilizações, os antigos, jardineiros cósmicos, filantropos e filósofos. Eles eram uma raça iluminada e buscavam não apenas propagar nova vida, mas também elevá-la, cuidar dela, cultivá-la, ensiná-la. Eles eram os guardiões da galáxia, e suas forças estavam em sua atitude, sua sabedoria e seu domínio das forças do universo. Mas isso se concentrava principalmente no poder que poderia ser obtido do imaterial, que foi profanado e renomeado para o Warp, pois o mar de almas era amplo e expansivo, e assumia as emoções daqueles seres sencientes, que existiam lá tanto quanto no Materium, o mundo material. Os antigos eram considerados uma força mística para o bem. Seus inimigos eram o primeiro verdadeiro império, os primeiros verdadeiros conquistadores. Os primeiros verdadeiros horrores, os Necrontyr. Os Necrontyr eram coisas amargas e distorcidas que não buscavam ensinar ou cuidar, mas para dominar e destruir, eles tinham uma raiva ardente no cerne de sua cultura que os levou a um caminho para a tirania. Eles iriam expurgar ou escravizar as raças mais jovens que encontravam, e eles não podiam ser parados. Apenas o poder dos antigos poderia contra eles. E assim, em nome das raças mais fracas e jovens, que não podiam se defender dos Necrontyr, os antigos pegaram em armas. Enquanto os Necrontyr usavam tecnologia, os antigos usavam misticismo. Foi uma vitória lenta, mas plena para os antigos. Então os Necrontyr encontraram aliados. Seres sombrios do Materium, os Katarn, deuses consumidores de estrelas, inverteram a situação. Os Necrontyr, que então foram transformados em Necrons, começaram a vencer. Conforme as batalhas se intensificavam, os antigos ficavam cada vez mais desesperados. E liberaram poderes que talvez não devessem. E o mundo espiritual, o Imaterium, começou a ser infectado pelo ódio e medo que estavam sendo vivenciados pelos seres naquela guerra. O mar de almas estava sendo poluído com desespero, negatividade e raiva. Raiva acima de tudo, é claro, e foi aqui que as sementes foram plantadas para o nascimento dos deuses sombrios do caos. A guerra no céu tomou muitos rumos, mas por favor, veja minha entrada sobre o Rei Silencioso para mais detalhes. O resultado final foi que os antigos falharam e foram exterminados. Os Catan foram então atacados por seus escravos, Necron, agora Necron, e despedaçados e aprisionados. Mas quando os Necrons avaliaram sua posição, quando a poeira baixou, eles foram forçados a se retirar. Pois as raças que haviam sido geneticamente modificadas pelos antigos agora estavam em ascensão e caçariam e matariam os Necrons enfraquecidos. Então eles entraram em criptas de estase e fugiram através do tempo para o distante futuro, a linha do tempo dos tempos finais, o que agora conhecemos como a sombria escuridão do futuro distante. Mas isso, a guerra no céu, foi o ponto de partida, o gênesis dos deuses sombrios. Pois uma vez corrompido, há pouco que se possa fazer para limpar um reino inteiro. Embora o imperador da humanidade tivesse tal objetivo, é um tópico novamente para outro dia. Então, ao longo dos milhões de anos, desde aquela primeira guerra, o Poço das Almas, o Goof, o Warp, tem sido distorcido com cada massacre, cada guerra, cada ato de barbárie ou astúcia, pestilência ou prazer, e as emoções coletadas no Warp, e elas ganharam uma massa crítica e se tornaram semissencientes. Os deuses sombrios nasceram um após o outro. A energia de que eram feitos era obtida de quase todas as raças da galáxia. Mas foi a humanidade que lhes deu o maior sustento. A maior forma foi parteira para eles. O primeiro a nascer foi Khorne, o deus da batalha. Alguns dizem que isso foi durante o período das cruzadas na Terra. Tzeentch, Nurgle e Slaanesh vieram muito depois e nessa ordem. Mas foi apenas Slaanesh que nasceu das atividades de qualquer humanidade segura. O príncipe do prazer deve-se quase inteiramente à devassidão dos anciões. Mas os outros três, todos foram formados pela atividade mental e pela busca da alma e pelos gritos da raça humana.
Khorne sempre foi o mais poderoso de todos os deuses. Isso é perfeitamente compreensível em um cenário que afirma que seu slogan é "Não há tempo para a paz, só há tempo para a guerra". Mesmo assim, Khorne sempre foi o mais potente entre seus irmãos, pois quase todas as raças sentirão os impulsos que ele representa. Pois toda a galáxia está inundada em chamas e a guerra nunca acaba. Ele tem a maior fonte de sustento de todos os deuses. Houve momentos em que o grande jogo fez com que a maioria, se não todos os seus irmãos, se voltassem contra ele e o tirassem temporariamente de seu posto. Como o mais poderoso, geralmente indo para Zek, o Senhor da Mudança. Mas isso não dura. Quando o fim de qualquer verdadeira rebelião é extinguido, quando Khorne, ele mesmo empunha sua espada e se move para a frente, ele é o único dos deuses do caos que se personificará no campo de batalha e lutará diretamente, mas seu poder é tal que qualquer força enviada contra ele será totalmente aniquilada. Então é apenas uma questão de tempo antes que ele recupere sua ascendência. O poder de Nurgle também pode aumentar, pois sua força é como as marés, diminuindo e aumentando. No auge, ele pode desafiar Khorne, mas como antes, seu poder inevitavelmente se contrai novamente, e ele é destituído de sua superioridade. Khorne é o maior dos deuses, e sempre será. Mas é neste universo, no cenário dos 40.000, que vemos suas origens. Então, na minha opinião, é aqui que ele começou e depois se moveu pelos reinos para ser o ser tão temido no mundo que estava nas configurações da Era de Sigmar. Pois assim que algo existe no Warp, sempre existiu, e o Warp está conectado a todos os tempos e todos os lugares. Então, quando o grito de nascimento acaba, os deuses, finalmente conscientes, seu poder pode se estender a qualquer ponto na cronologia do cenário, mesmo seu início absoluto ou fim máximo. Eles superam tempo e espaço. Nem mesmo aqueles no Warp entendem algo que não exista agora. Então, quando um ser existe no Warp, ele sempre existiu. Se por algum motivo eles são removidos e expurgados, então nunca existiram. Pois isso é o que eu pensava anteriormente. Mas os líderes dos guardas rebeldes que lutaram contra e foram superados por Khorne, cujas cabeças agora adornam seus anéis, eles parecem contrariar essa interpretação do Warp e seus habitantes. Mas esse elemento não é mencionado em Warhammer 40k, pelo que eu sei. Então pode não ser admissível nesta sessão. Ou é? Se fosse simples, quem precisaria de um velho servo para tentar fazer sentido de tudo semanalmente? Eu divago. Agora, após tal desabafo extenso, vamos resumir. Khorne é o mais poderoso entre os guardas do caos. Qualquer um e todos darão poder a Khorne em algum momento de suas vidas. Pois embora ele seja o senhor da batalha, qualquer conflito pode lhe dar conforto. E até mesmo os guerreiros mais puros do Império do Homem podem ser tentados à sua causa. Quando se luta constantemente, batalha todos os dias pela existência, apenas as almas mais raras e as mentes mais disciplinadas conseguem resistir à sua causa por muito tempo. É por isso que os regimes de treinamento dos Astartes, os Space Marines, são tão rigorosos. Pois qualquer desvio de sua vigilância estoica e fiel pode resultar em seguir o caminho de Khorne, como tantos capítulos da história mostraram, dando verdade ao velho axioma: cuidado ao lutar contra monstros. Você mesmo não se torna um monstro, pois quando você olha para o abismo também olha para você. Agora não importa o que você faça hoje, tente arranjar algum tempo para diversão. Até logo.